Muito bem, pessoal. Então, nós comentamos na nossa aula inicial, falamos das vias aéreas, né? Aí falamos a secreção do muco, né? Demos aquela conversa sobre isso. A gente vai comentar um pouquinho hoje de rinocinusite, para a gente estar falando aí dos descongestionantes nasais. A rinocinusite, eu acho que eu já falei isso com vocês, é um termo que é bastante utilizado, porque não existe sinusite sem ter rinite, e toda a rinite também tende a evoluir para a sinusite. Então, o termo rinocinusite, né? E que é aquele processo inflamatório, né, que acomete a cavidade nasal, e dos seios nasais, principalmente o dos seios, né? Os seios nasais é uma cavidade fechada, né? Vocês lembram disso, da anatomia, e é muito pouco vascularizado. E quando se tem muito muco, muita secreção, né? E a drenagem acaba não acontecendo adequadamente, gera um acúmulo desse muco dentro dessas cavidades, e é difícil de atingir essas cavidades o antibiótico ou o tratamento, né, por ser muito pouco irrigado. Então, a rinocinusite, quando atinge, né, essas cavidades, você acaba tendo alguns sintomas. Você acaba tendo a rinorreia, que é aquela secreção, né, que drena dessas cavidades, espirros, obstrução, que é resultado, né, do processo inflamatório, a liberação de histamina, e a histamina leva a um aumento de permeabilidade, extravasamento de líquido, e aonde gera, então, né, gera aí a obstrução. Hiposmia, você perde a característica de cheiro, né, de reconhecer o cheiro, e a cefaleia. Isso aí são as características, né, de uma rinocinusite. Essa rinorreia, gente, essa secreção, que normalmente é esbranquiçada, mas que no caso de uma sinusite já caracterizada, instalada, esse muco, ele vai, como nós já comentamos, ele muda a coloração, né? E no caso de sinusite, os seios nasais, é característica, tá, dessa secreção, ela se tornar mais amarelada, inclusive mais, parece uma cor laranja, tá, proveniente dessa infecção dos seios nasais. E essa secreção, muitas vezes, ela não sai pela frente, ela gera um gotejamento pós-nasal, que a gente chama, gotejamento pós-nasal. Ela drena por trás, ela desce pelo palato mole, tá, em direção à garganta, né? Por isso que muitas vezes quem tem sinusite, rinite, já percebe que a coisa vai complicar quando ela começa a sentir, tá, a garganta.
essa secreção ela começa a contaminar a área da garganta, começa a incomodar, a doer, a sentir que algo não está bom. E se você for na frente de um espelho, tá, e abrir bem a boca, você vai ver lá no fundo do seu palato, tá, um risquinho amarelado. Isso é a drenagem, é o gotejamento que a gente chama, nasal, tá? Então isso já é um sinal de infecção, ok? Aqui tá meio, melhorou um pouco. A classificação da rinocinusite em adulto e criança, né? Então, a gente tem a fase aguda, né? É viral ou bacteriana, né? A duração e sintomas vai até 4 semanas. A subaguda, ela dura de 4 a 12. A recorrente, mais de 3 episódios agudos por ano. A crônica, a duração dos sintomas por mais de 12 semanas. Crônica agudizada, sintomas por mais de 12 semanas, com episódios de agudização. E a complicação local ou sistêmica em qualquer fase. Então, vejo que existem várias classificações, várias fases, né, da rinocinusite. Quem sofre muito de rinite, é muito comum, né, ter aqui a subaguda, principalmente os meses de inverno, né? Ou também o verão, quando se dorme muito com ar-condicionado, você acaba também tendo essas crises. Bom, não tratar a rinocinusite viral, que apresenta sintomas leves e resolução espontânea. Isso aqui acontece muito, né? Um resfriado comum, né? A gripinha. Então, isso aí a gente não trata. Em rinocinusite leve ou moderada, preconiza-se a amoxicilina por 7 a 10 dias. Agora, deixa eu falar uma coisa, gente. Esse protocolo, ele já está sofrendo alterações, tá? Por quê? A amoxicilina, ela pegava muito bem esse tipo de infecção de via aérea superior, inferior, né? As rinocinusites e tal. Mas começou a aparecer muita resistência. Aí eles passaram a utilizar a amoxicilina com o clavulato, né? Que é o ácido clavulônico, que a gente vai falar dele também nas nossas próximas aulas de antibiótico. Só para adiantar um pouquinho, né, é que o uso das penicilinas pode provocar a resistência bacteriana por induzir as bactérias a produzirem uma enzima, né? E essa enzima, ela quebra o anel das penicilinas, quebrando aí o efeito dela. Bem, aí eles descobriram, então, que o ácido clavulânico, ele bloqueia essas enzimas. Bloqueia. Se bloqueia, então aí você quebra essa resistência e você acaba potencializando a ação da amoxicilina, tá? Então, por isso que se prescreve muito hoje a amoxicilina
e ácido eclavulânico, tá? Que é o inibidor dessas enzimas, que são as beta-lactamases, as lactamases, né? Muito bem. Só que hoje, gente, você acaba tendo também muita resistência, mesmo amoxicilina junto com ácido eclavulânico, tá? Está tendo bastante resistência. E muitos clínicos já não estão mais prescrevendo amoxicilina e ácido eclavulânico. Eles estão já preferindo a substituição pela azitromicina. Tá? Então, hoje, para a rinocinusite, se usa muito azitromicina, tá? Para evitar essa resistência. Tudo bem, gente? Até aí? Tudo certo. Sim. Alguém ia perguntar? Vou só responder que está tudo bem. Foi só para responder que está tudo bem mesmo. Beleza, então. Muito bem. Opa, cliquei errado. Muito bem, então vamos continuar. Né? Então, a amoxicilina pode ser substituída na dependência da evolução clínica por amoxicilina associada ao ácido eclavulônico, né, que eu já falei, por uma cefalosporina também, gente, de segunda geração, como a cefaclor, cefiprazil, acetil, cefluoxina, ou de terceira, por 7 a 14 dias. Tá? Só que a cefalosporinas, tá? De segunda geração, já tem um custo muito maior, é mais elevado, tá? Exemplo comercial aí, para quem trabalha em drogaria, o Zinat, né? É um medicamento caro. Então, hoje, está dando aí a preferência pelos novos macrolídeos, né? Que é a azitromicina e a própria claritromicina. Mas, como eu disse já, muita preferência pela azitromicina. Ok? Obviamente que existem outros fármacos, né? Tem alguns médicos utilizando muito as quinolonas, tá? A levofloxacino, a moxifloxacino, tá? Só que em caso, gente, de rinossinusites, como eu disse, esses fármacos têm muita dificuldade de chegar, né, até o foco por falta de irrigação. Muitas vezes só o uso de antibióticos não é suficiente. Você precisa também fazer a lavagem com soro, ou até utilizar, junto com o soro, corticoide, antibióticos injetáveis que a gente coloca nesse soro para ir fazendo a lavagem, né? E essas quinolonas, para caso de sinusite, você tem que fazer um tratamento prolongado aí, de 10 a 15 dias, né? E esses tratamentos, tá? E de quinolonas, por um tratamento prolongado, gente, pode trazer algumas consequências, tá? As quinolonas, a gente vai falar delas também mais à frente, mas as quinolonas dão muito problemas de tendinite, rompimento de tendões, então não é fácil você ficar aí utilizando muito dela não, tá?
é perigoso. E além também do custo dela, que é muito, muito maior. Então, por isso que se prefere muito a azitromicina, tá? Ela é muito boa, uma única dose é diária, um fármaco que pega muito bem, né? E com menor nível de efeitos adversos. Ok? Bom, eu estou passando, gente, o que os protocolos dizem, tá? Mas eu já estou falando também o que a prática faz, tá? Então, na rinocinusite crônica, preconiza-se utilização de amoxicilina com ácido clavulônico, como eu já falei, estão preferindo hoje a azitromicina, a clindamicina ou associação, tá? Metronidazol com cefalosporinas de primeira ou segunda geração. O metronidazol, gente, ele já foi bastante utilizado, mas hoje tem aparecido também casos de resistência, principalmente porque ele também entra na terapia da H. pylori, né? Aquela infecção do estômago, também é uma alternativa para isso. Mas tem aparecido resistência, tá? O tempo de tratamento dependerá das outras medidas terapêuticas, incluindo o tratamento cirúrgico, e podendo ser recomendado uma duração de 3 a 5 semanas. Veja, o tratamento, gente, para rinocinusite é um tratamento longo, tá? Longo, você tem que tomar antibióticos por muito tempo. E por isso que é interessante tá? Terapêuticas, como aquela que eu já disse para vocês, a lavagem com soro fisiológico, a lavagem com esse soro associado a corticoide ou a antibiótico, mas se não for associar ao corticoide antibiótico, tudo bem, mas o soro fisiológico é importante, a lavagem, tá? Porque ele chega, ele ajuda a remover aquela secreçãozinha tá, que está presa lá em cima e que o antibiótico ele não consegue chegar, ok? E existem casos crônicos em que você precisa ir para o ato cirúrgico, né? Para fazer o quê? A raspagem, tirar aquele foco infeccioso. Logicamente que é, né, a conduta já de último caso. Tudo bem? Então, esse tratamento coadjuvante, que é esse outro tratamento que eu acabei falando aqui, né? De outras medidas, né? Então, é o tratamento coadjuvante, que é a solução salina isotônica ou hipertônica. Mas deixa eu comentar uma coisinha aqui. Gente, existe no mercado a solução salina hipertônica. Essa hipertônica, a hora que você esguicha ela arde muito, ela queima muito, tá? E essa ardência, tá, pode gerar o estímulo para a liberação de histamina, e aí gera uma congestão, tá? Então, eu não recomendo a utilização de hipertônica. O melhor é a isotônica, tá? Pode se utilizar, então, num tratamento tanto da aguda quanto da crônica. O melhor ainda é a isotônica, tá? A hipertônica, muitos pacientes têm complicações com ela. Não existem estudos comprovando
a eficácia dos mucocinéticos no tratamento coadjuvante da sinusite. O que é isso? Mucocinéticos. Esse mucocinético, gente, são aqueles fármacos que a gente vai falar na nossa próxima aula, que são os mucolíticos e expectorantes, né? São fármacos que facilitam a expectoração, né? Então, esses fármacos mucocinéticos, não existe ainda uma comprovação de que eles ajudam na rinocinusite, tá? Mas a tendência é ajudar sim, porque a gente vai falar deles à medida que muitos deles aumentam a produção e secreção, e alguns deles ajudam a fluidificação dessa secreção, né? Então isso, esses fármacos não têm, assim, uma comprovação. Os corticoides sistêmicos são utilizados, tá? Quando existe edema importante na mucosa nasal, tá? Quando existe a cefaleia intensa, pólipos ou quadro de sinusite alérgica ou eosinofílica não alérgica. Então, nesses quadros, tá? É interessante o uso de corticoide. O corticoide, ele age, né, sobre a liberação de histamina, e ele age, então, nessa obstrução, nesse edema persistente da mucosa. Agora, deve ser prescrito por via oral e, no máximo, por 7 dias, tá? Para não interferir no ciclo normal do cortisol. No caso em que o uso prolongado for indicado, no caso de alergia, poliposes, pós-cirúrgico, preconiza-se o uso dos tópicos, tá? Dos tópicos. E a gente vai falar ainda desses tópicos, mas aqui já vou adiantando. Esses corticoides tópicos que nós utilizamos hoje, a budesonida é uma delas, né? Existe outros, a mometazona, são corticoides que foram preparados, né, para a administração nasal, local, então seria uma aplicação tópica, né? E esses fármacos são muito pouco absorvidos, eles não têm uma absorção sistêmica significativa. Então, isso dificilmente vai trazer efeitos colaterais, né? Como o caso de se usar um corticoide sistêmico. Mas eu digo assim, apesar de ser recomendado o uso oral em situações mais graves, mas quando o paciente tem, tá, uma rinite alérgica, tá, que então são episódios mais frequentes que esse paciente vai sofrer. O uso do corticoide tópico, né, em solução nasal, o uso crônico dele evita que você entre no estado mais crítico, evita que você entre num processo crônico, tá? Então, em muitos pacientes com crises alérgicas mais frequentes, que acabam utilizando esses corticoides, tá, de forma mais
mas é frequente, né? Eu diria até de uma certa forma crônica. Pode ser usado? Pode sim, tá? Porque a absorção dele é insignificante, a utilização dele vai ser mais a uso local, tá? E para esses casos, a gente deve de utilizar o corticoide de suspensão aquosa, não o spray, tá? A gente usa o suspensão aquosa para esse tipo de tratamento, ok? Porque os corticoides, eles têm a forma de spray, né? E a forma de solução aquosa. Então, a preferência aqui para esses casos é aquosa. Ok? Professor. Oi. No caso da suspensão aquosa, não seria aplicado em spray, né? E como é que seria? Então, é nebulização. Ah, tá. É como fosse a bombinha, tá? Em que você aperta ela e ela esguicha, tá? O líquido. O líquido sai em forma de esguicho, é pulverizado, tá? Ele não sai, o spray que eu digo, ele não é em forma de gás, que você vai, né? Não, tá? Ele está em forma de jato, líquido, tá? Então, é que acho que no ano retrasado, ano passado, eu tive uma crise forte, porque eu tenho rinite alérgica, sinusite e tudo mais. Eu tive uma crise muito forte de sinusite. E aí o médico me indicou, agora eu não vou lembrar o nome do medicamento, que era, ele quebra a tensão superficial do muco e ajuda a sair mais fácil, e ele prescreveu o Avames, né, que é um corticoide. E aí eu fiquei em dúvida se ele é em spray ou se ele é uma suspensão. O Avames, ele é spray nasal, tá? Ele é spray. Mas ele é muito bom, tá? Ele é muito bom. Ele é recomendado para isso. Ele é mometazona. Ele é muito bom. Você pode usar ele, tá tranquilo, tá? Eu falo que a suspensão aquosa é mais recomendado porque são os fármacos mais corriqueiros, mais baratos que a gente usa, tá? Mas o Avames, apesar dele não ser uma solução aquosa, ele ser spray em gás, ele é muito bom. Tá? Ah, entendi. Eu tinha entendido que tinha alguma contraindicação dos que são em spray. Não. Não tem, não. Tá? Obrigada. Um minutinho só, gente. Não, ninguém. Eu mandei. Não pode, não. Muito bem. Quem é que estava falando agora comigo? Era a Giovana? Giovana, isso. Giovana, esse fármaco que quebra a tensão superficial, o muco, também foi em spray ou foi oral? Não, ele foi em forma de sachê, aquele que dilui na água, sabor laranja. Ah, tá. Agora eu esqueci o nome, eu sempre soube o nome dele, mas eu esqueci. Acetilcisteína. Isso. Então, foi o que eu falei agora há pouco. Ele é um mucocinético, né?
ele quebra a tensão superficial do muco. Não é bem quebrar a tensão superficial, mas ele quebra as cadeias, né, de muco e torna o muco mais solúvel. E ele ajuda a drenar, sim, tá? Mas é um uso mais empírico do que científico. E a gente usa e dá certo. Eu gosto dele também, sim. Entendi. Deu certo comigo. Fiquei bem. Sim. Beleza. Viral. Até 10 dias, secreção aquosa ou mucoide. Então, você vê que é uma secreção mais aquosa, né? Pode ter um pouquinho de muco, mas ela não tem, tá, a presença de pus, né? Então, ela não vai modificar a coloração dela. Já quando você tem a secreção, a infecção bacteriana, a secreção é mucopurulenta. Essa secreção aqui que eu disse que normalmente é amarelada, é laranjada, né? Então, aí você tem já a secreção contaminada. E a rinite alérgica são comuns sintomas de espirros em salva, né? O que é isso? Espirros em salva. Tem pessoa que, vamos supor, acorda, né? E dá aí 10 espirros, 15, tá? E normalmente todo dia, tá? Se você contar, é o mesmo número de espirro, todo dia. Tem gente que espirra 20 vezes, né? Então, esses que são os espirros em salva. Sente uma coceira, né? O nariz, e a rinorreia é clara, aquela secreção bem clarinha, mais líquida, né? É hialina e bastante abundante. Sai muita secreção, bastante secreção. E, além disso, sintomas oculares, né? Que aparecem junto com as sinusite. É coceira, né? O prurido, hiperemia conjuntival, a conjuntiva fica avermelhada, né? E lacrimejamento, começa a soltar muitas lágrimas. Tudo isso, frequentemente, estão aí presentes nessa rinite alérgica. Professor, Oi. pode ter mais de um tipo junto? Olha, até pode, tá? Até pode. Uma alérgica, ela pode se contaminar. Isso pode acontecer, sim. Tá? Entendi. Muito bem. Descongestionantes nasais. Os descongestionantes, gente, existe dois tipos. O de uso tópico e o de uso oral. O descongestionante, ele é interessante, né? Porque muitas vezes a rinite, a sinusite, no processo inflamatório, a liberação de histamina, e vai provocar o edema da mucosa, né? E provocando esse edema, vai dificultar a drenagem àquela secreção. Então, o descongestionante, ele tira o edema, né? E ele vai favorecer a drenagem. O tópico, ele tem um efeito muito rápido, que é de 2 a 5 minutos, só que a duração dele também é muito mais curta, né? De 1 a 2 horas para a nafazolina, e a oximetazolina dura aí um pouquinho mais, 6 a 8, mas é muito difícil chegar mais que isso, até 8 horas. O uso abusivo pode levar à rinocinusite medicamentosa. Então, deixa eu falar isso para vocês. O descongestionante, o tópico que a gente usa, tá?
ele foi feito, ele é preparado para o uso esporádico, tá? Esporádico. Nós não devemos utilizar, né, o descongestionante de forma crônica. E eu digo, você não deve utilizar o descongestionante por mais de 4 dias. É isso que vocês ouviram, 4 dias. Tá? Porque a partir de 4 dias, o descongestionante tópico, ele já gera um certo nível fugiu agora o termo, fugiu o nome, não seria resistência, mas seria a tolerância, né? E o medicamento começa a perder efeito, e você entra num ciclo vicioso. Por que isso? Quando você usa o descongestionante tópico, tá? Ele entra a mucosa e ele vai cair sobre a mucosa. E ele cai de uma forma não homogênea, né? Não tem como. Em algumas áreas ele cai mais, em outras áreas ele cai menos. Nessas áreas em que ele cai mais, ele provoca uma vasoconstricção forte, porque esses descongestionantes, eles são o quê? São agonistas. Alguém sabe me dizer de que agonista que eles são? E aí? Alguém sabe me dizer que tipo de agonista que os descongestionantes são? Aonde eles agem? Eu não tenho certeza agora de cabeça, mas pelo que eu me lembro, é agonista beta, né? Não. Alfa. Não é meu beta. Deus. Não é beta. Se não é beta, ele é... Alfa. Se não é pedra, ele é pau, né? Então, os descongestionantes são agonistas alfa-adrenérgicos. Os descongestionantes vão promover vasoconstrição. Então, eles são agonistas alfa, né? Então, os descongestionantes, tá? Ele cai sobre a mucosa, em algumas áreas, mais e outras menos, e onde cai mais, ele provoca uma intensa vasoconstricção. Essa vasoconstricção leva a pequenos pontos de isquemia. E você provocando isquemia várias vezes ao dia, porque você vai, conforme o fármaco que você usa, ele dura só 1 a 2 horas, você vai usar mais vezes. E você vai acabar provocando esses pontos de isquemia mais vezes. Você provocando isso daí 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias provocando isquemia na mucosa, é suficiente para o nosso organismo, desencadear o mecanismo reflexo. E o nosso organismo vai desencadear um reflexo para combater a isquemia, que será uma hiperemia. Ou seja, o nosso organismo vai fazer, naquela área que está tendo a isquemia, uma hiperemia, vai aumentar a circulação, vai aumentar, então, a circulação. E aumentando a circulação, vai fazer o quê? Vai trazer para lá mais histamina, e aí vai o quê?
gerar edema, né, porque está provocando vasodilatação, e vai gerar congestão de novo. E congestionando de novo, você vai fazer o quê? Usar o fármaco de novo. Mais uma vez, vasoconstricção, e o organismo vem e vasodilatação, edema e congestão. E você usa de novo. Veja, você entrou num ciclo vicioso. Isso a partir de 4 dias, gente. Então, tem muita gente viciada nesse descongestionante. Tem muita gente que não sai de casa sem um frasco no bolso, né, do descongestionante. Por quê? Está viciado. Ok? Para cortar esse ciclo vicioso dos descongestionantes, você pode utilizar o corticoide tópico, aquele em solução aquosa. Tá? Você pode utilizar. O uso dele por 10 dias consecutivos, normalmente é suficiente para cortar o ciclo vicioso. Só que tem uma forma de se fazer isso, né? Porque senão você acaba não conseguindo. O que a gente fala para fazer, né? Prega para fazer. Você vai usar o corticoide em uma das narinas. E na outra, você vai continuar usando o descongestionante. Por quê? Porque o corticoide, ele leva alguns dias até ele proteger e evitar a congestão. Então, se você usar nos dois, você vai ter a congestão e você vai ficar com dificuldade para dormir e você vai usar de novo o descongestionante. Então, para evitar isso daí, você vai por partes. Primeiro, usa em uma narina por 10 dias e continua usando o descongestionante na outra. Depois de 10 dias, você vai perceber que a narina que você está usando o corticoide não está mais congestionando. Aí você passa a usar o corticoide também na outra narina e para com o descongestionante. Ok? Então, isso é importante para cortar o ciclo vicioso dos descongestionantes. Beleza? Alguma dúvida? Muito bem. E o descongestionante oral? O efeito dele demora um pouquinho mais, né? Demora em torno aí de meia hora para você começar a perceber. E muitas vezes você não percebe na primeira dose. Você só começa a perceber isso a partir da terceira, quarta dose. Né? E o efeito dele dura um pouco mais, dura em torno aí de 6 horas ou mais. Normalmente, tá? Normalmente, esses descongestionantes orais, eles são associados a antihistamínicos. Tá? Por quê? Porque a histamina, né? A histamina é que leva à congestão. Então, você usando aí o antihistamínico junto, né, você já vai evitando a vasodilatação, evitando o aumento de permeabilidade, evitando a congestão. Então, por isso que é usado, associado a antihistamínico. E para potencializar também o efeito do agonista alfa, né? Você não pode utilizar por via oral uma dose alta, né, de agonista alfa. Por quê?
porque esses fármacos vão ser absorvidos, vão para a via sistêmica, né? Indo para a via sistêmica, eles vão provocar efeitos adversos, né? E esses efeitos adversos, muitas vezes, pode ser hipertensão, né, por vasoconstricção, pacientes com diabético tipo 2, lembra que no pâncreas, o receptor alfa, ele diminui a liberação de insulina. Então, quando se usa um descongestionante, você também está diminuindo a liberação de insulina. Isso no diabético tipo 2 pode ser também preocupante. Ok? Então, hipertensivo e diabético tipo 2 deve-se evitar. Tudo bem, gente? O descongestionante oral, o mais utilizado é efedrina, fenilefrina, propilexedrina e a pseudoefedrina. São fármacos utilizados aí no descongestionante. Contraindicado em recém-nascidos e lactentes. Contraindicado em hipertiroidismo, distúrbios cardiovasculares e paciente fazendo uso de medicamento IMAL, tá? Então, esses aí nós são contraindicados. Tudo bem? Beleza? Efeitos colaterais. Tremores, insônia, nervosismo, tudo isso, gente, pela ação central agonista desses fármacos, tá? Hipertensão arterial transitória e moderada, alucinações, psicoses, paranoides, pacientes com história prévia e miocardiopatia. Tudo isso o descongestionante oral pode provocar. É sim? Não, isso aí é difícil, né, acontecer, mas pode, tá? Uma coisa que ele provoca muito é sonolência, né? Mas essa sonolência não é do agonista alfa, e sim do antihistamínico, que ele traz junto. Tá? Os tópicos. Pode provocar ardência e ressecamento da mucosa nasal, pode provocar espirros, cefaleia, também insônia pode dar, palpitação e paralisia ciliar. O que é essa paralisia ciliar? É a diminuição do batimento ciliar das vias aéreas, né? Isso aí pode prejudicar. Não podem ser utilizados rotineiramente no quadro crônico por produzir espessamento da mucosa e entrar naquele ciclo vicioso que eu falei para vocês, né? Então, tá aí os descongestionantes. Alguma dúvida até aqui, gente? Aqui. Ah, não. Depois tem outra até às 13 horas. Ok? Professor, Oi. podia só me falar assim, rapidamente uma parte que você falou, que porque quando a gente faz o uso assim prolongado dos usos dos descongestionantes, né? Como que a gente faz para reverter isso? Quando você tem um ciclo vicioso do tópico, você usa o corticoide em solução aquosa. É recomendado que você use ele como? O corticoide, a gente usa ele 2 vezes ao dia, tá? Então, de manhã e à noite. Então, ele leva alguns dias para que você perceba o efeito e para que ele não gere mais congestão. Então, para você não ficar obstruída e não ter
aquela sensação de falta de ar, é recomendado que você inicie o tratamento com ele em apenas uma narina. Na outra, você continua utilizando o descongestionante. Isso por 10 dias. No final desses 10 dias, você vai já perceber que a narina que você estava utilizando, o corticoide, não está mais congestionando. Então, aí você passa agora a utilizar o corticoide nas duas narinas e para de usar definitivamente o descongestionante. Ah, tá. Não inverte, então, né? Depois de um tempo, usa meio a meio, né? Primeiro o descongestionante de um lado e do outro lado o corticoide. Isso. E não vai precisar trocar, né? Fazer o inverso, porque Não. vai descongestionar. Isso. Em 10 dias, aí você passa a usar somente o corticoide nas duas e suspende o descongestionante. Ah, entendi, professor. Obrigada, viu? A fenilpropanolamina, ela tem sido associada a maior risco de acidente vascular encefálico. Então, essa droga era bastante utilizada, gente, como descongestionante. A grande maioria dos descongestionantes utilizavam ela. Mas depois viram que muitos pacientes tinham associado ao uso dela acidente vascular encefálico. E aí ela foi retirada do mercado, tá? Outras coisas que podem ajudar, né, de forma empírica, são soluções isotônicas salinas com bicarbonato de sódio ou glicose, indicado nas lavagens nasais, aumentando os batimentos ciliares, reduzindo edema, né, da mucosa e dos seios, né, melhorando a depuração mucociliar e a obstrução. Então, existem alguns autores, mas isso não se tem de forma comprovada cientificamente, como disse, é uma forma mais empírica. Mas isso aqui é muito bom, tá? A solução é salina com bicarbonato de sódio ou a glicose, tá? Isso que ajuda bastante a aumentar a depuração ciliar, né? A diminuir aí a congestão. Tudo bem? Ok? Professor, no caso, esses soluções é para momentânea, né, também, né? Não entendi, desculpa. Para um alívio momentâneo da congestão, né? Sim, momentâneo. Entendi. A lavagem ajuda, tá? Também a favorecer a drenagem, né, do muco. E aí, junto com esse muco, também sai aí as bactérias. Então pode ajudar no tratamento, né, professor? Ajuda sim. Ajuda sim. Principalmente a prevenção, tá? Se for feita a lavagem com mais frequência. Ok? Ok, professor. Bom, os antihistamínicos... Professor. Oi. Opa, desculpe. Aquela solução de sal, de cloreto de sódio e açúcar que a gente faz em casa, às vezes, poderia ser utilizado para isso, né? Pode ser usado, sim. A solução salina. É o soro, né? É que no caso aí, o açúcar a gente não utilizaria, mas você pode pôr aí a solução, o sal. Você pode fazer tranquilamente.
Entendido. Obrigado, professor. Então, os antihistamínicos, tá? Eles são bastante utilizados nesses casos de rinocinusite, né? Como eu disse, já associado aos agonistas alfa, né? Então, todo o descongestionante oral vem associado aí ao antihistamínico. Mas, gente, a preferência é sempre pelo antihistamínico clássico. O não clássico, ele parece que ele não tem uma boa ação na congestão. E qual a diferença do clássico para o não clássico? Seguinte, os antihistamínicos clássicos, eles sofrem absorção e eles conseguem atravessar a barreira hematoencefálica e eles chegam até o nosso SNC. Esses são os clássicos. Os não clássicos, eles são preparados para não atravessar a barreira hematoencefálica, tá? Então, aí eles não têm ação central, tá? E isso pode dificultar a ação deles, o uso deles. Ok? Beleza? E tem alguns autores, tá? Que eles preferem o descongestionante sem o antihistamínico. Eles não gostam de antihistamínico, tá? Porque eles dizem que o uso do antihistamínico favorece muito o espessamento do muco, tá? Não sei até que ponto eles estão certos nisso. A gente usa muito, né, como antihistamínico, e não percebo muito isso na prática. Mas para evitar esse efeito, deve-se ingerir bastante líquido. Ok? Professor, no caso, os não clássicos têm menos efeitos adversos? Os não Ou clássicos, tem mais? sobre os clássicos, Porque, assim, o clássico, ele atravessa, né? a Ele barreira. e tem, e também a absorção, né? Aí, no caso, ele pode ter mais efeitos colaterais, professor, do que Sim, o não clássico. pode sim, pode ter. Principalmente a sonolência, tá? Principalmente ela. O não clássico não provoca sonolência, tá? Em si. Os clássicos atravessam a barreira hematocefálica e podem apresentar efeito anticolinérgico e, eventualmente, ação alfa bloqueadora. É difícil, mas pode. Devem ser usados com cautela em associação com outros fármacos depressores do SNC, como os barbitúricos, benzodiazepínicos, álcool e outros depressores. O antihistamínico potencializa esses fármacos. Porque o antihistamínico, ele já deprime o nosso centro da vigília, né? Você fica mais com sonolência, você fica mais mole, né? E esses fármacos também fazem isso, né? Eles bloqueiam o nosso SNC. Então, você pode ter um efeito potencializado. Então, por isso que deve-se evitar associar antihistamínico com esses fármacos. Ok? O antihistamínico aumenta os efeitos do anticolinérgico, como o caso da atropina, antidepressivos tricíclicos e paroxetina. Beleza? Professor, Bom, oi. será que depois o professor poderia colocar esse slide lá no Moodle? Então, eu já coloquei, mas eu coloquei na enfermagem, tá? Eu vou pôr agora
à farmácia, tá? Ah, legal. Obrigada, professor. Muito bem, prevenção do quadro. Então, aqui, gente, o que eu falei para vocês. O antihistamínico, ele é muito boa, tá? Ele é muito bom na prevenção. Bem melhor na prevenção do que quando o quadro já está instalado, tá? Então, ele previne muito mais o que cura, tá? Aqui é só indutor, uma coisa que não tem muita importância. Os efeitos colaterais, eu já falei para vocês, né? Sedação, depressor estimula o SMC, o ressecamento das membranas, tal. Deve ser evitado no primeiro trimestre da gravidez e não possui ação relevante na obstrução nasal. Ele apenas contribui, né? Evitando o edema, tá? Aqui alguns exemplos, os clássicos: a clemastina, hidroxizina, desclorofeniramina, prometazina, ciproheptadina. Os não clássicos, acetilizina, né, azelastina, ebastina, epinastina, fenoxifenadina, aloratadina e levocabastina. Então, esses aqui são os não clássicos, que não atravessam adequadamente a barreira hematoencefálica, ok? Esses dois que você grifou que são os mais usados? Isso, exatamente. A loratadina é bastante utilizada, né? A acetilizina também. Então, os médicos dão mais preferência para os não clássicos, né? Não necessariamente, tá? Dão a preferência aos não clássicos. Quando você vai precisar de um antihistamínico, tá? Esses daí é o que mais sai, mas não é necessariamente para rinite, para sinusite. Eles são os mais comuns, tá? Na forma de alergia em geral, tá? Serve para outros casos clínicos. Isso, para alergia, né? Quando você tem algum quadro alérgico, eles são bastante utilizados. Não somente para a rinite, para a rinocinusite. Muitos preferem ele por dar menos sonolência, né? E, principalmente, paciente que trabalha, né? Fica muito ruim durante o dia, muito mole, motoristas, né? Pessoas que trabalham com equipamentos perigosos, isso aí é muito perigoso. E aqui a gente entra alguns outros fármacos utilizados, mas que, sabe, não está aí na literatura, tal, mas não tem muita eficácia. Alguns desses fármacos, a gente vai falar deles quando nós falarmos nas nossas próximas aulas de asma, né, de bronquite. O brometo hipratrópio, que é um anticolinérgico, antagonista ilecotrieno, o cromoglicato, os glicocorticoides que a gente já falou. Hoje nós temos a imunoterapia, tratamento cirúrgico, né, eu só citei, né, o que pode ser feito. Agora, gente, o controle ambiental. Isso aqui é fundamental em todo tipo, né? Não adianta nada você ter uma rinocinusite, tratar, se você não controla o seu ambiente, né? Você mora numa casa com tapetes, você mora numa casa com muita cortina de pano, né? Aí é difícil, né? Então, esse controle ambiental é fundamental. Amém. Ok? Aqui só está explicando como é que ocorre o estímulo, sem maiores complicações.
as bombinhas, que pode ser usado, mas isso aqui eu vou voltar a falar com vocês do uso dela na asma, tá? Somente na asma a gente vai falar, ok? E aí, encerrou o que eu tinha para falar para vocês. Perguntas? Ninguém vai perguntar nada? Eu tinha uma visão dos fármacos respiratórios apenas como inalatórios, mas deu para ver aí que tem uns de uso interno também. Eu não tinha esse conhecimento, não. Tinha o quê? Desculpa, eu não entendi. Eu falei que eu não tinha uma noção de ter fármacos para aparelho respiratório, além de inalatórios. Eu tinha uma visão... O oral? Isso. Ah, não, tem sim. Tem, e tem bastante. Tem sim. O senhor vai tratar a asma com uma aula em particular ou vai dar um apanhado geral sobre as demais doenças respiratórias ou vai ficar só nos fármacos que agem? Qual seria o plano para o senhor? O quê? Da asma? Isso. Ou vai ficar para disciplinas de patologia isso? Não, a asma a gente vai falar um pouquinho, né, do quadro fisiopatológico e o tratamento. Ok. E o tratamento. Muito bem. Vamos fazer a chamada, gente. Alberto está aí. Ana Clara. Presente, professor. Arthur. Presente. Beatriz Esteves. Presente. Beatriz Vasconcelos está aí. Presente. Bruna. Presente. Carolina Carvalho não está. Cássio. O Cássio também não está hoje. Daphne está. Presente. A Débora está. Presente. Gabriela está. Presente. Giovana está. Presente. Júlia também está. Presente. Ellen, sim. A Carla não está. A Júlia. Não, A calma. Carla tá, professor. Calma. A Júlia. Helena, a Heloísa e a Carla estão. Heloísa está aí. Júlia está aí. Karine está aí. Carla com K. Ela deu presente no chat, professor. A Carla com K está aqui. Letícia. Presente. Luma. Maria Clara. Presente, prof. A Luma deu presente no chat. Presente, professor. Tainá. Presente Está aqui. E Thaís Camargo, que não está. Muito bem, pessoal. Então, gente, obrigado por mais essa aula. Oi. Só para lembrar, se o professor, não sei se consegue ver hoje, mas colocar tanto o slide quanto a atividade de compensação. Vou fazer isso agora já, tá bom? E arrumar os links, né? Tem que deixar só um. Já fiz. Ah, então tá ótimo. Obrigada, professor. Tá bom? Obrigado. Tchau para vocês, gente. Valeu, professor. Obrigado, hein? Até semana que vem. Até
semana. Boa semana para todos. Obrigado. Tchau, professor. Obrigado. Professora, tá semana que vem. Boa semana. Obrigado igualmente.